Jonas havia passado por uma profunda, literalmente, experiência no mar e tinha agora Nínive pela frente. Deus manteve o propósito. Qual era? A palavra a ser proclamada. O texto diz que veio pela segunda vez a palavra ao profeta Jonas. E Deus faz questão de dizer para ele: pregue o que eu já te disse. A palavra é a mesma. O plano de Deus não muda. Pregar contra ela. Interessante que nós vemos um tempo em que nós queremos um evangelho que nos seja favorável. E Deus faz questão de dizer para o profeta: pregue contra aquela cidade. Às vezes o evangelho ele é contrário mesmo. Ele vai incomodar. Ele vai se contrapor a algum ponto de vista. Nínive receberia uma palavra de confrontação. O Senhor confronta. Qual o evangelho que nós temos valorizado em nossos dias? Se por um lado o evangelho traz alívio e descanso, e traz mesmo, por outro, ele é agudo e cortante. A palavra, ela é pontiaguda, ela é afiada, ela dilacera, ela vai contra algumas convicções nossas. Nós não podemos ser os mesmos quando confrontados pelo evangelho. Deus quer mudança. Vendo aqui a palavra do rei da cidade, não sei se dá para usar aqui o termo rei, mas enfim, diz o texto aqui, rei, poderia ser o prefeito, a autoridade máxima lá da cidade de Nínive. Parecia um profeta falando depois que a palavra o confrontou. Interessante, parecia que o rei estava cumprindo o papel de Jonas e Jonas estava sempre se esquivando. Né? A palavra do rei é uma palavra que gera comoção para quem ouve. Né? Então, troquem as roupas, se humilhem, se curvem, se convertam, abandonem as obras ímpias de suas mãos. Parecia Jeremias falando, o rei de Nínive. Tamanha foi a força da palavra de Deus quando chegou ao seu coração. E nesta ele até chega a dizer: quem sabe Deus mude o seu plano em relação a nós. Que coisa que o evangelho pode provocar na vida de uma pessoa, né? Nínive era uma cidade de pessoas violentas, né? Pessoas idólatras, pagãs, sem nenhum entendimento sobre Deus, e uma pregação de um dia. Né? Eram 3 dias para percorrer a cidade. No primeiro dia, a pregação chegou lá, e as pessoas foram sendo transformadas aos montes, aos milhares. O poder do evangelho é algo que nós não temos a dimensão humana de medir. Não temos como mensurar o impacto que o evangelho pode causar na vida de uma pessoa, de uma família, de uma cidade inteira, que foi o caso. Misericórdia é a palavra de Deus. O caráter de alerta, irmãos, de exortação e até mesmo de ameaça. Hoje a gente vive a época do politicamente correto, né? que é uma estratégia aí de Satanás para suavizar algumas coisas que Deus quer incisivamente cobrar. E a palavra de Deus, muitas vezes, ela é uma palavra de ameaça. Olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer, que é uma ameaça mais incisiva do que esta. Né? E o casal foi lá e comeu, impressionante, mesmo com uma ameaça desse tamanho. Mas a palavra de Deus, ela tem esse caráter também em seu bojo, de exortar, de alertar, de levantar um assunto desconfortável, de causar um incômodo mesmo na vida daqueles os que se submetem a esta palavra. Mas isto tem uma razão, meus irmãos, é a misericórdia de Deus. Deus sabe da nossa condição. Deus sabia da condição daquela cidade terrível e ele sabia que não poderia ir lá alisando. A palavra de Deus tinha de chegar lá confrontando, porque no fundo a misericórdia de Deus estava ali se manifestando para com aquela cidade, embora Jonas não tivesse visto isso, não quisesse ver isso, embora ele soubesse que Deus de alguma forma salvaria aquela cidade daí a sua rebeldia. E Deus, ele confronta porque ele é misericordioso. Poderia nos largar à própria sorte, poderia nos deixar haver navios,
né, usando aí a figura do Jonas, do barco, do mar. Deus poderia deixar tudo a ver navios ali, mas em misericórdia, ele cutucou aquela cidade, ele confrontou aquela cidade com uma palavra contrária ao seu modo de vida. E como é bom quando a palavra, o pastor deu aula de português para a gente no encontro aí, né? Então, se a palavra vem de encontro ao nosso coração, é porque ela vem incomodar, ela vem chocar. É como se um caminhão viesse de modo contrário a nós. E quando a palavra vem ao encontro, ela vem se acomodar, trazer esse alívio, esse conforto. No caso de Nínive, a palavra foi de encontro, por causa da misericórdia de Deus. É impressionante. Deus sabe da nossa condição. Ele sabe que a conversa conosco ela tem que subir o tom. Ela precisa ser mais incisiva, porque Ele é misericordioso. Jamais reclamemos do modo de Deus. O modo de Deus é perfeito, o modo dele é agradável, e Ele visa o nosso bem. É como um pai que às vezes tem de ser duro com o seu filho, e essa dureza tem toda a misericórdia, compaixão, todo o amor por detrás ali, pautando determinada dureza que eventualmente o pai necessite ter com o seu filho. Deus é misericordioso, não nos largou a própria sorte, e há sempre uma possibilidade de arrependimento, até para Nínive. Então, quando Deus é muito duro, é porque há possibilidade de arrependimento. Nínive se arrependeu, qualquer um pode se arrepender, se submetendo à palavra. Acho que vale a pena a gente ver o versículo 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus. Nós estamos falando de um povo que não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pelo menos não temos nenhum registro no Antigo Testamento de que os ninivitas eram fiéis à aliança do Senhor com o povo de Israel. Mas o arrependimento foi tanto que é usada aqui a palavra clamor. E se converterão, olha que palavra forte, né? Hoje a gente não ouve muito falar, fulano se converteu, né? Temos que usar essa palavra, gente. É uma palavra de evidência, de mudança de vida mesmo. Então, às vezes as pessoas querem tergiversar, né? Eu estou indo para a igreja. Peraí, só vai para a igreja quem se converte, quem é crente, quem ama. Então, siga Cristo, seja um discípulo. Abandone as maldades, abandone o coração pecador, se converta, mude de rota, recalcule a rota, como diria o aplicativo. Recalcule isso aí, mude. Tudo por conta da misericórdia de Deus. Pensar rapidamente no poder da palavra de Deus. Não estava em Jonas o poder de confrontar aquela cidade. Não nos enganemos. Não foi Jonas que foi lá confrontar aquela cidade. O poder confrontador estava na palavra em si. Jonas era apenas um porta-voz. Rebelde, é verdade. Mas o poder de mexer com os corações estava na própria palavra de Deus. Por isso que nós aprendemos em Timóteo. Toda a Escritura é inspirada. Então, a palavra é inspirada. A palavra, sendo bem aplicada no coração, ela vai mexer, vai abalar com as estruturas de qualquer pessoa. E abalou as estruturas de uma cidade inteira. Que poder que há no Evangelho? Cabia ao profeta, como porta-voz, anunciar. Cabia a Deus mudar os corações. Olha o versículo 5. E os homens de Nínive creram em Jonas. O que está escrito aí? Os homens de Nínive creram em Jonas? Eles creram em Deus. E é isso que nós fazemos. Nós anunciamos Cristo para que as pessoas não creiam em nós. Não nos sigam. Não venham após nossas ideias, mas creiam no próprio Cristo, que é a palavra encarnada, que se fez carne e habitou entre nós. Nós somos os mensageiros de Cristo. Nós anunciamos Cristo. Jonas pregou uma palavra e as pessoas creram em Deus. Então o poder está em Deus, a glória é de Deus, a eficácia é de Deus, a palavra de Deus que é inspirada. Nós somos meros porta-vozes, portadores da mensagem. Nos lembremos, o vaso é de barro, o conteúdo é de ouro. Nós somos os vasos de barro deste conteúdo maravilhoso chamado Evangelho.
embora Jonas tenha se portado mal, e se portou muito mal, já falamos disso nos 2 primeiros encontros, capítulos 1 e 2, o poder da palavra permaneceu. Então, ainda que o profeta não tenha sido assim um exemplo, né? Um exemplo, digamos, danielístico, né? Aquele profeta Daniel, obediente, padrão, embora Jonas não tenha sido esse padrão Daniel de comportamento, o poder da palavra permaneceu. E o evangelho, ele vai seguir apesar de nós. Então, que nós nos portemos bem para que a eficácia desse evangelho seja preservada e o nome de Deus seja glorificado. E Deus salvou aquela cidade apesar de Jonas. Porque o poder está na palavra, no evangelho que permaneceu. Arrependimento e palavra de Deus é a combinação celestial. Perfeita, não tem erro. Impressiona o senso de urgência que a cidade tratou o caso. Irmãos, nós estamos vendo uma época de urgência, né? Então, muita velocidade, muitas informações aí, tudo é para ontem. Nínive encarnou isso. O texto diz que eram necessários 3 dias para andar, percorrer aquela cidade. No primeiro dia de pregação, todo mundo se arrependeu. Foi no primeiro dia. Não precisou nem o segundo, não precisou o terceiro. Um dia que Jonas andou ali, a notícia se espalhou, e do rei até o sujeito mais simples da cidade, todos se converteram, se arrependeram e mudaram de vida, porque o senso de urgência, e às vezes a gente fica deixando as coisas do reino para lá, vamos esperar mais um pouco, deixa para aprimorar depois isso aqui. Se der, eu vou para a escola bíblica, né? Então, se der, eu vou ler a palavra. Se sobrar dinheiro no final do mês, eu dou uma oferta de missões. E aí a gente vai. Olha o senso de urgência que essas pessoas se portaram, com que elas se portaram quando a palavra de Deus chegou ao coração delas. Pararam tudo, para tudo. Tem uma coisa aí, daqui 40 dias, essa cidade aqui vai se transformar em ruínas. E hoje é o primeiro dia que a gente ficou sabendo disso. É hoje que a gente vai mudar de vida. O evangelho é para ontem, é mais urgente que o coronavírus. O evangelho é para ontem. Temos de pregar, temos de anunciar, e as pessoas precisam ouvir. Até a mais alta autoridade se mexeu. Está no versículo 6, já mencionei aqui, que a palavra do rei da cidade lá, parecia a palavra de um profeta. Né? Tamanha foi a sua transformação. E não é isso que o evangelho faz mesmo? Quem somos nós para falarmos alguma coisa sobre Deus, se não nos for dada pelo Espírito Santo? Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. E o Espírito tem nos dado coisas maravilhosas e temos feito coisas impressionantes em nome de Cristo. Glória a Deus por isso. A palavra é para que todos se arrependam, dos mais simples aos mais importantes, dos pequenos aos grandes, dos ricos aos pobres, dos cultos e dos incultos, dos cuidadosos e dos incautos. Para todos, o evangelho é para todos. Deus não se revelou sem objetivo definido. Irmãos, saibamos de uma coisa, Deus sabe qual é a condição humana, por isso ele se revelou. Deus sabe da condição humana, por isso ele chamou Abraão. Deus sabe da condição humana, por isso ele enviou Jonas àquela cidade. Deus sabe da condição humana, por isso Jesus veio. Jesus veio por causa da nossa condição terrível, sem solução, só em Jesus. A pregação da palavra de Deus, seguida de fé e arrependimento, mexe com Deus. Esta fórmula nós conhecemos. Essa fórmula é milenar, ela sempre funciona. Proclamação, aceitação, arrependimento. Qual o resultado disso? Deus trabalhando. E foi exatamente o que aconteceu. Será que nós cremos ainda nessa fórmula milenar? Cremos que o poder está na palavra? Vou citar rapidamente, não vai dar tempo da gente ler, Romanos 1,16. É um texto conhecido. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque há o poder para salvar o grego, o gentil, o judeu, né? Primeiro, depois o grego, o gentil, para salvar todo mundo. O evangelho é muito poderoso. E essa combinação, ela dá certo. Proclamação, aceitação e arrependimento. Olha o versículo 9, que coisa linda. Quem sabe
se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. A palavra do rei de Nínive. E o versículo 10 diz que Deus viu as obras deles, obras que produziram frutos de arrependimento. A gente já falou aqui que em outro episódio da história do Antigo Testamento, Nínive foi destruída, mas aqui ela foi salva. As pessoas desta geração aqui foram preservadas. A cidade foi preservada. As pessoas tiveram uma segunda chance. E Deus se arrependeu do mal que faria àquela cidade. Esse arrependimento de Deus é a misericórdia, né? Então Deus havia decidido destruir aquele povo e por causa da mudança, do arrependimento, da aceitação da palavra, Deus deu mais uma chance para eles. E Deus é assim mesmo. Ele se mexe quando sua palavra é proclamada, aceita e há arrependimento e salvação. Criamos dessa forma, gente. Esta fórmula continua de pé. Pregar o evangelho. A gente não tem poder para julgar se uma pessoa vai ser salva. Mas se o evangelho, se a semente cair no terreno e ela brotar, e a pessoa abrigar o evangelho no coração, haverá salvação. Porque o poder não está em nós, não está na igreja, está na palavra. No próprio evangelho, que é poderoso para transformar e salvar. Por que Jesus mandou pregar o evangelho? Porque ele sabe da condição humana. Também sabe o que o evangelho pode fazer. Se tem alguém que sabe o que o evangelho pode fazer, esse alguém é o autor do evangelho, o Senhor. Por isso ele mandou a gente pregar. Pregue a palavra, pregue o evangelho. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. Pregue, porque as pessoas serão salvas com a pregação do evangelho. Hoje nós estamos muito distantes aqui da história de Jonas, um pouco menos distante da grande comissão de Jesus, mas o Jesus de Jonas e o Jesus da igreja é o mesmo. E a palavra é a mesma. E nós temos de pregar. Se o evangelho chegou para nós e nos transformou e nos salvou, pode fazer com qualquer pessoa. E talvez a gente não esteja crendo muito mais nisto. A apatia pode ter tomado aí o lugar na nossa vida. Não retrocedamos. Preguemos o evangelho em tempos difíceis como nós estamos vivendo hoje, inclusive. Talvez aí, em vez da gente falar tanto do corona, né, vírus, que é o assunto do momento, talvez a gente use esse momento como oportunidade de pregar o evangelho às pessoas que estão até certo ponto desesperadas. A igreja não se desespera, porque a igreja sabe em quem crê, sabe quem tem o domínio sobre todas as coisas. Não desistamos de pregar a palavra a nós mesmos, aos irmãos, para edificação, a familiares. Nós sabemos que pregar para familiar é difícil, e é mesmo. Até Jesus teve dificuldade com isso, mas não desistamos, porque o evangelho é muito poderoso, e nós não podemos subestimar o poder do evangelho, e vamos pregar o evangelho ao mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.